Pessoal, tudo bem? Espero que sim. É o seguinte, pessoal, eu vou trabalhar com vocês hoje a questão matrizes. Matrizes. Só relembrando que a matemática, ela é uma sequência, né? É uma sequência em que você vai aprimorando cada vez mais. Você vai descobrindo novamente aquilo que você já sabia, aumenta um pouquinho e assim vai. As matrizes, por exemplo, elas são identificadas com colunas e linhas. Lá na aula de sequências, lá no fundamental, já que vocês começaram a aprender sequências, vocês tinham lá que o primeiro elemento da sequência era A1, o enésimo elemento era AN, e você tinha também os elementos AI e AJ. Então está aí os elementos de uma sequência. Depois veio os elementos da PG, da PA, depois da PG. Então, tudo uma sequência. Nas matrizes, nós também temos as colunas e as linhas, representadas por A, AN, AI, AJ. Depende da matriz. Matriz A, matriz B, matriz C, matriz D. São tudo matrizes, são letras que identificam as matrizes. Eu vejo lá na frente com vocês isso aí. Eu só quero dar a introdução a matrizes. Então, uma matriz ela é composta de colunas e linhas. São colunas e linhas. Eu vou colocar aqui então para vocês, porque as matrizes, pessoal, são muito utilizadas na informática e na computação. Lembrando que informática é quem usa os aplicativos e computação é quem cria os aplicativos. Então ela é muito usada na confecção de aplicativos, de softwares, né? Gerenciamento, enfim. Então são principalmente em softwares 3D, jogos e coisas assim, é muito usada a matriz. Para começar, pessoal, para vocês entenderem mais a fundo o que é uma matriz, eu vou colocar aqui para vocês uma planilha, a tela de uma planilha. Qualquer planilha, seja do Calc, que tem no LibreOffice, seja no Excel da Microsoft. Então não importa, essa é uma planilha. Nós temos na planilha as colunas A, B, C, D. Então são as colunas. E as linhas. Então está aqui. Então é uma ordenação, é uma sequência. Só que lá em sequências PA e PG, nós tínhamos a sequência de linha. Só de linha. Aqui nós temos linhas e colunas. Como eu falei para vocês, vai aperfeiçoando cada vez mais. Então aqui nós temos as linhas. Linha 1, 2, 3, 4, 5 e segue. Então aqui, por que isso facilita para a gente? Olha só, eu tenho que, nessa coluna e nessa linha, nós temos o número 3. Observem que 3, então A3, vamos separar aqui, A1 é igual a 3. Na coluna A, linha 2, nós temos o número 7. Então nós temos que A2 é igual a 7. Na A3 nós temos o número 11. Então em A3 nós temos o número 11. Em 4 nós temos o número 5. Então A4 é igual a 5. Ok? Então tá aí. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos fazer a soma disso aqui. Nossa, professor, mas isso é tão chato, né? Ficar somando 7 mais 3 mais 11 mais 5. E depois eu tiver outros valores. Vai ter que de novo somar os outros valores. No outro dia. Tipo, eu tenho isso aqui na segunda. Na terça, vou ter que somar tudo de novo. Então, essa é a vantagem de uma matriz.
do tipo planilha. Por quê? Eu tenho então a lei de formação dessa planilha ou dessa matriz. Olha só, eu quero somar isso aqui tudo. Eu não preciso somar os valores. Eu uso os endereços em que se encontram os valores. Por exemplo, aqui, nessa planilha aqui, eu vou fazer a soma. Eu vou colocar aqui embaixo, porque não cabe aqui para fazer. Mas eu vou fazer a soma disso aqui. Então eu faço igual, soma, é um conjunto. Se é um conjunto, ele vai estar ordenado. Se ele é um conjunto e vai estar ordenado, acontece parêntese. Agora, quem é que eu vou fazer a soma? Eu vou dar o endereço agora. A1 é igual a 3. Então, o endereço A1 até onde? Até o A4. Até o A4 que é o 5. Mas vejam que eu não estou usando valores. Eu fecho e pronto. Se vocês quiserem testar isso aqui lá no Calc, no Excel, podem testar. Tá? Podem testar que vai funcionar. Então, igual soma, abre parênteses, qual é o conjunto de endereços que eu vou usar? A1 até A4. Isso facilita para mim porque hoje, segunda-feira, eu crio uma planilha, digamos assim, de produtos que deu entrada na minha loja. Então você tem os produtos que deu entrada na loja. E você vai ter a quantidade total. Amanhã vai entrar outra coisa. Então pode mudar? Pode. Aqui, por exemplo, amanhã, por exemplo, pode mudar. Aqui pode ser um 8. Aqui no 5, amanhã, pode ser um 10. Então, vendo a facilidade que é de usar a matriz? Baseado na planilha. Porque se não fosse a matriz, não existiria a planilha. Está vendo como as coisas se encaixam? Matemática é isso, matemática é maravilhosa, é usada no dia todo, em todas as coisas. Então, não existe essa de dizer que vamos isolar a matemática. Não tem como isolar a matemática. Ela faz parte de tudo. Está aí mais um exemplo, né? Agora, olha só. Se eu quiser tirar uma média disso aqui, né? Tirar uma média disso aqui. Então, o que eu faço? Eu vou então fazer o seguinte. Eu vou então colocar aqui a média, que é 4. E eu faço o quê? A barra na computação, na informática, significa divisão. Coloco quem aqui? O 4? Não. O endereço do 4. C1 é igual a 4, então vai ser C1. Isso é uma matriz. Só que transformada em um aplicativo, em um software, em um programa. Isso é uma matriz. Provando para vocês que a matemática faz parte de tudo no nosso dia a dia. Inclusive daquilo que a gente mais usa, que é a informática. E isso aqui surgiu por quê? Porque os matemáticos, todos os especialistas de muitos anos, trabalharam em cima do quê? Da criação das matrizes. Criação e aperfeiçoamento da matriz. E nós temos então aí um exemplo bem prático de uma matriz. Claro, se você for pensar dessa maneira, você pode ver também o editor de textos, o Writer do BR Office. Você pode ver o Word do Microsoft Office. Também são matrizes. Porque se você, lá, primeira linha, na primeira linha, você começa a escrever a primeira linha, cada letra se encaixa numa coluna. Tanto é que se você acionar lá, mostrar grades, ele vai mostrar as grades, como se fosse uma matriz.
E realmente, cada letra entra num espaço daquele ali, que é uma matriz, que é chamado também de Pichel, que daí é cada pontinho que vai preencher. Então, quer dizer, vai muito mais além, né? Ele vai minimizando, macronizando, ou seja, ele vai diminuindo, mas vai aumentando. Diminui o tamanho, mas aumenta a quantidade de caracteres que você tem. Enfim, a planilha vai se ampliando muito mais disso aqui. E é sempre assim, por posição. Por posição. A letra, por exemplo, vou escrever a palavra matemática. Cada letra entra numa posição dessa matriz. M, A, T, e assim vai. Cada letra entra numa posição da matriz. Dentro da linha. Aliás, dentro da linha e dentro da coluna, né? Linha 1, coluna, e assim vai. Ah, o próximo parágrafo, deu um Enter. Abriu um parágrafo, deixou uma linha em branco. A próxima, tá ali. Ah, eu vou colocar no parágrafo 10. Tu vai pular quanto? 10 colunas. Então, na verdade, tudo está em torno da matriz. Certo? Então é isso, essa introdução às matrizes, para vocês entenderem o que é matriz. E agora então vamos partir para as matrizes, né? Então aqui eu tenho um material, que para quem é meu aluno da escola Polo, recebeu na sua área do Classroom a folha com a matéria e com o conteúdo, que são matrizes e exercícios. Então aqueles que são meus alunos conseguem ir lá no Classroom e baixar esse material impresso da nossa matéria. Ok? Então eu tenho aqui uma representação que eu fiz naquele trabalho que eu passei para vocês. Aqui então nós temos lá, para auxiliar na representação das informações ou facilitar cálculos complexos, muitas delas numéricos retangulares, essas tabelas compostas de certa quantidade de linhas, fileiras horizontais e de colunas, linhas verticais, então isso aqui, né? Linhas e colunas, né? São chamadas na matemática de matrizes. As matrizes são amplamente utilizadas em diversas áreas da computação gráfica, por exemplo, como eu já falei para vocês antes, né? Em engenharia, física, administração, enfim, são várias áreas de aplicação. Então, quem tem o material que eu disponibilizei, está lá. População rural e urbana no Brasil em milhares de habitantes. Em milhares de habitantes. Então, eu vou desenhar aqui para vocês essa tabela, para a gente poder acompanhar melhor. Vai que vocês não têm esse material que eu disponibilizei, aí complica. Não vai caber aqui o restante do texto, mas enfim, tá bom assim. Subentende-se, né? Vou escrever aqui embaixo então. Esquisito aqui também.
Então tá aí os anos. Essas são as colunas. Ficou fácil aqui de entender, né? Porque são as colunas. Então tá aqui. Tá aqui então nós temos uma tabela que pode ser colocada no Excel também, feito um trabalho em cima do Excel, cálculo, enfim, qualquer planilha que você tiver. Então aqui, população rural e urbana em milhões de habitantes. Então nós temos assim, ó, o ano está nas colunas, né? Está nas colunas. E a quantidade de milhões de habitantes, rural, por exemplo, no ano 70, está aqui. Então, olha só, a posição que ela está aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha. Aqui também, ó. Coluna, linha, coluna, linha. Então, isso aqui, a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos transformar isso aqui, vamos representar essa tabela em uma matriz. Vamos representar ela numa matriz. Então a matriz, pessoal, ela pode ser representada assim, ó, tanto com parêntese quanto colchete. E a maneira menos usual que seria barra dupla. É a menos usual que a gente tem, tá? A mais usual é aqui, ó, colchete. Essa aqui é a mais usada, né? Em seguida, parêntese e, raramente, barra dupla. Vamos então fazer o seguinte. Vamos fazer um colchete aqui. E vamos representar nossa tabela. Eu sei que o meu quadro é pequeno, por isso que eu sou obrigado a apagar e fazer outro, né? E vamos então seguindo aqui. Vamos colocar então o primeiro elemento, 41,6, que era lá da nossa tabela. Depois 52,9. Depois 94,5. Então nós estamos convertendo a nossa tabela em uma
matriz. Abri, fechei. Então tá aí, o conjunto dos valores que nós tínhamos lá na nossa tabela, ela agora é uma matriz. É uma matriz agora. Vamos então identificar cada elemento aqui, né? Então, como essa matriz possui 3 linhas e 5 colunas, olha só. 1, 2, 3 linhas, ó, linhas. Horizontal, linhas. Agora, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, ela tem 3 linhas por 5 colunas. Então, podemos ler assim, ó, que essa matriz é uma matriz 3 por 5. É uma matriz 3 por 5. Nela, as linhas correspondem à população brasileira em categoria rural, urbana e total. Já as colunas indicam o ano da pesquisa. Então, aqui é a quantidade de pessoas na área urbana, na área rural e no total. Aqui é rural, né? Rural, urbana e total. E aqui os anos em que estão dispostos esses dados. Tá? Estão dispostos esses dados. E aí, como eu falei para vocês, que nós temos os parênteses, representando as matrizes, os colchetes ou barra dupla. O mais comum é colchete. Agora, se eu quiser saber, por exemplo, a primeira linha, os valores da primeira linha, então temos aqui, ó, primeira linha, ó. Essa é a primeira linha. E a terceira coluna? Está aqui a terceira coluna. Então eu posso querer as informações da primeira linha, da rural. Eu posso querer um ano específico, a coluna. Eu tenho essas informações. Então nós temos aqui, se a pergunta fosse, né? Qual era a população rural e urbana e o total no ano de 1991? Então eu teria aqui, ó. Tá aqui, ó. 36 rural, 110,9 urbano e 146,9 total. Então essa informação seria filtrada desse jeito. Primeira linha, que seria a área rural, e a coluna, que seria o ano, 1991. Então, está aqui a informação. É assim que funciona. A população urbana, rural, no ano de 91. 91 está aqui. E você localiza a informação. Lembra que eu falei para vocês da planilha antes? É isso aí. Para vocês perceberem que a planilha ela está dentro da matriz, como a matriz está dentro da planilha. De tudo, na verdade, né? Mas é um exemplo prático para vocês entenderem aqui em relação a
matriz Então, nós vamos concluir o seguinte, pessoal. Deixa eu tirar aqui essa matriz 3 por 5, ou seja, 3 linhas e 5 colunas. É assim que se representa uma matriz. Então, eu posso dizer o seguinte, que essa matriz, podemos chamar de matriz A, é igual. Matriz A é igual M por N, que é igual a 3 por 5. É assim que a gente faz a leitura, né? Uma matriz tipo M por N é igual a 3 por 5. Então, o M, né, são as linhas. E o N são as colunas. Sempre identificar assim. Há uma matriz M por N. Por quê? Sempre será linha, coluna. Linha, coluna. Linha, coluna. Sempre será assim. Linha, coluna. Sempre a linha pela coluna. Então, vamos agora a alguns exemplos, mais alguns exemplos sobre matrizes, né? Então, alguns exemplos aqui. Uma matriz de ordem 2 por 3. Então, uma matriz de ordem 2 por 3. Vamos então desenhar uma matriz de ordem 2 por 3 aqui. Então, ela é 2 por 3 por quê? Porque ela tem 2 linhas e 3 colunas. Vamos então fazer uma matriz aqui 2 por 3. Então, A1 é 8, menos 1, menos 4, 0, 3, muito perto, 3 e 7. Está aqui uma matriz do tipo 2 por 3. Lembram? 2 por 3? Vamos chamar de matriz A, né? Por que 2 por 3? 2 linhas. 2, 3 colunas. Então, ó, M vezes N. 2 por 3. Agora uma matriz do tipo 1 por 4. Então, matriz de ordem 1 por 4. Vamos fazer um traço aqui. Vamos fazer uma matriz de 1 por 4. 1 por 4. Então temos o quê? 1 por 4. Vamos chamar de matriz B. 1 por 4. Exagerei um pouquinho aqui na minha... Aqui. Vamos colocar então alguns valores aqui. Vamos colocar aí raiz de 9. Vamos colocar 5. 11. E por último, 0. Então tá aí. Essa matriz B é 1 por 4. Uma linha por 1, 2, 3, 4 colunas. Deixa eu juntar um pouquinho mais o meu 1 aqui, senão fica parecendo que é 1. É 11. Então, 1 por 4, a nossa matriz B é igual a 1, 2, 3, uma linha e 1, 2, 3, 4 colunas. Vamos a um outro exemplo. Uma matriz do tipo 3 por 2. Então, uma matriz tipo 3 por 2. Chamada de matriz C. É igual 3 por 2. Opa, mais longe.
aqui, 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. Vamos colocar aqui 0, 1 e 7. 3 linhas. 1, 2, 3. Agora, 2 colunas. 1. Agora aqui. 3, 8 e 4. Tá aqui. Nossa matriz C é igual a 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Agora, uma matriz 2 por 1. Uma matriz 2 por 1. Olha só, 2 por 1. Então, abrir aqui o colchete. 2 por 1. 2 por 1 é o quê? 2 linhas e 1 coluna. 2 linhas e 1 coluna. Vamos colocar aqui, então, raiz de 4 e 1. 2 linhas, 1 coluna. Está aqui, representada a nossa matriz D. Essa é uma matriz D. 2 por 1. Ou seja, 2 linhas e 1 coluna. Sempre lembrando, né, do tipo M por N. Linha, coluna. Aqui, A igual a 2 por 3. 2 linhas, 1, 2, 3 colunas. Aqui, 1 por 4. Uma linha. 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Aqui, 3 por 2. 1, 2, 3 linhas, 2 colunas. Aqui, 2 por 1. 2 linhas, 1 coluna. E assim vai. Tem vários outros elementos. Mas vocês, com o tempo, vão se adequando. Você pode até treinar fazendo ali outras matrizes. 2 por 5, 5 por 7, 10 por 11. Enfim, vocês podem usar e abusar da criatividade em relação a nosso assunto aqui. Tá certo? E daí assim, ó, nós indicamos as nossas matrizes com uma letra maiúscula e cada um dos seus elementos pela mesma letra, porém minúsculas, acompanhada de 2 índices que indicam respectivamente a linha onde está localizado. Vamos lá? Vamos então, eu vou apagar aqui então, e aí como eu já falei para vocês, o meu quadro é pequeno, e eu sou obrigado a apagar aqui para poder